hoje eu vou te contar a minha experiência no primeiro semestre do curso de psicologia. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu me chamo Renata Mello e por aqui eu compartilho dicas de estudos, dicas de livros e compartilho com vocês tudo sobre a minha rotina como universitária de psicologia. Então, caso você se interesse por esse tipo de conteúdo, mas ainda não seja inscrito, já se inscreve e deixa seu like. No Instagram eu também compartilho a minha rotina, só que de forma mais dinâmica e direta. Então, se você tem interesse, é só me seguir por lá também. Eu vou deixar o arroba passando aqui. Bom, mas vamos ao que interessa, que é psicologia. E talvez eu fique virando demais pro lado, mas é porque eu tô me guiando aqui pelo roteiro que eu fiz pra não falar demais ou não falar de menos. Com relação às matérias, eu assisti alguns vídeos e vi que varia muito de universidade pra universidade. Algumas meninas eu ouvi falando de matérias que eu nunca peguei e que eu não vi na minha grade do curso inteiro. Então eu acredito que depende muito da faculdade que você vai estudar. Na UFBA, a gente tem 5 matérias e são Teorias e Sistemas Psicológicos 1, Teorias e Sistemas Psicológicos 2, Teorias e Sistemas Psicológicos 3. A gente também tem Psicologia, Ciência e Profissão, Fundamentos Epistemológicos da Psicologia e Projeto Integrado de Trabalho 1. Falando mais especificamente dessas matérias, da minha experiência e das formas de avaliação. A primeira é TSP1, que é Teoria e Sistemas Psicológicos 1, onde a gente vai estudar tudo sobre a psicanálise. Então a gente vê os fundamentos históricos, teóricos e metodológicos, considerando as obras de Freud, que é o pai da psicanálise, e também os desenvolvimentos mais recentes, que são os pós-freudianos. E para isso, a professora dividiu o cronograma em 4 partes. Primeiro, a gente estudou sobre a epistemologia da psicanálise. Então a gente viu a diferença entre psicanálise e psicologia, algumas especificidades da psicanálise, as suas fontes e também a contribuição do cinema para essa teoria. Já no segundo momento, a gente viu as contribuições da psicanálise para a nossa sociedade. Então a gente debateu algumas obras como O Mal-Estar da Civilização, Guerra, Morte e Transitoriedade Humana. Já na terceira parte, a gente focou na prática da psicanálise, os conceitos fundamentais da clínica, artigos técnicos, a teoria clínica mesmo. Por fim, na última parte do cronograma, a gente viu o depois de Freud e os desafios históricos e contemporâneos que a psicanálise enfrenta. Alguns autores como Lacan, Virginia Bicudo e também Neuza Santos Souza, e a gente debateu alguns temas como racismo e gênero na psicanálise. E para avaliar a gente, a professora resolveu passar 4 ensaios, cada um referente a uma parte desse cronograma, Então foram 4 trabalhos escritos e ela também considerou a nossa presença e participação nas aulas. E antes de falar o que eu achei dessa matéria, eu vou falar sobre a TSP2 e TSP3 e no final eu dou as minhas considerações sobre as 3 matérias, porque a minha opinião é um pouco parecida para todas as 3. A gente teve TSP2, onde a gente falou sobre Gestalt. Nessa matéria, antes de a gente começar a falar sobre a Gestalt, a gente falou sobre fenomenologia. Então a gente estudou aí um pouquinho sobre existencialismo, Heidegger, Rousseau. E só depois de estudar a fenomenologia que a gente foi para a Gestalt, onde a gente viu a questão da teoria organísmica, teoria de campo. Estudamos também sobre o humanismo e o movimento humanista na psicologia. E para avaliar a gente, o professor passou um seminário e depois passou um ensaio em que a gente poderia escolher qualquer tema, poderia até ser o mesmo do seminário, mas para a gente aprofundar. Já em TSP3, que é Teoria e Sistemas Psicológicos 3, a gente estudou sobre o behaviorismo. Então a gente viu alguns princípios da análise do comportamento, vimos a questão do reforço positivo, reforço negativo, extinção de um comportamento, os eventos privados, que seriam sentimentos e emoções. Estudamos também sobre causalidade e o que é a ciência. E a gente viu alguns autores como Pavlov, Skinner, Watson. E essa matéria foi bem interessante porque ajudou a gente a entender e pensar o que pode influenciar na escolha de determinados comportamentos. A gente também estudou temas interessantes como medicalização da vida, luto, a ética, cultura. E as formas de avaliação dessa matéria foram seminários e também uma prova escrita. E aí, para cada aula, a gente tinha um artigo e tinha grupos já determinados para apresentar aquele artigo. E por fim, a gente teve que fazer uma entrevista com um psicólogo, psiquiatra
ou farmacêutico e fazer um último seminário respondendo algumas perguntas que a gente fez para esses profissionais. A minha opinião sobre essas 3 matérias são muito parecidas. Assim, eu acredito que são matérias muito importantes, é base para diversas outras matérias que a gente vai pegar no curso, só que são matérias muito pesadas. Eu acho que acaba atrapalhando o entendimento das teorias, que poderia ser uma em cada semestre, ou uma no primeiro semestre, 2 no segundo semestre. Eu acho que a forma que é estruturada que acaba dificultando o entendimento das teorias, mas as matérias em si são muito boas, só de fato um pouco pesadinhas. A gente também teve a matéria Psicologia, Ciência e Profissão, e essa matéria, de forma bem geral, assim, mostrou pra gente as diversas abordagens da psicologia. Foi muito interessante porque a gente pôde perceber que a psicologia não é só atuação na área clínica, mas que a gente pode atuar em diversos setores. A forma de avaliação também foi seminário. A gente tinha que entrevistar psicólogos de diferentes abordagens. O meu grupo, por exemplo, ficou responsável por entrevistar um psicólogo que segue a teoria da psicanálise. Então a gente fez algumas perguntas e apresentou na sala. Na hora do seminário a gente falou sobre a psicanálise e trouxe a nossa entrevista. Foi bastante interessante também, porque fazia com que a gente pesquisasse, né, sobre alguma abordagem específica, mas também ao assistir os seminários dos outros grupos, a gente aprendia sobre as diferentes abordagens da psicologia. Claro, de forma introdutória, porque é um seminário, né, cerca de 20, 30 minutos, mas foi interessante esse processo de pesquisar, de conversar com um profissional e ter já ali um início do que é cada abordagem. Despertou o interesse da gente para querer conhecer mais sobre cada uma das abordagens. E a gente teve uma outra matéria que foi Fundamentos Epistemológicos da Psicologia, e essa matéria é bem parecida com Psicologia, Ciência e Profissão. A diferença é que o foco maior foi fazer a gente compreender como a psicologia ela foi se institucionalizando como ciência e como profissão. A gente viu aí os principais marcos históricos, os principais teóricos, os principais desafios, foi muito interessante também. E a gente também teve a matéria PIT 1, que é Projeto Integrado de Trabalho. E todo semestre a gente tem uma matéria dessa, ela tem como objetivo fazer com que a gente correlacione os assuntos que a gente está estudando naquele semestre. Então a gente tinha que correlacionar o campo científico e profissional da psicologia. Cada aula o professor levava um palestrante que falava sobre um tema diferente, então a gente viu sobre psicologia hospitalar, psicologia nas escolas, também psicologia jurídica. Então foi muito interessante também porque fez com que a gente compreendesse de forma geral as diversas abordagens existentes. E para avaliar, a gente tinha que fazer um ensaio sobre cada uma dessas palestras e também tivemos que fazer um trabalho de campo, onde a gente tinha que analisar quais eram as opiniões do senso comum sobre a psicologia. No fim, a gente teve que produzir um relatório de pesquisa mostrando as respostas que mais se repetiram, o que a gente entendeu sobre aquelas respostas, o comportamento verbal e o não verbal dos entrevistados e fazer uma reflexão sobre todo o projeto em si. E uma dica para quem pretende cursar psicologia é, de fato, gostar de ler ou estar disposto a desenvolver esse hábito, porque a carga de leitura é realmente muito alta. E uma coisa que eu percebi também esse semestre é que você precisa gostar de trabalhar em grupo, porque a maioria dos trabalhos são assim e a maioria das vezes você não tem escolha, porque o professor sempre vai preferir corrigir 5 trabalhos de uma turma de 50 alunos do que corrigir 50 trabalhos. Então, caso você não goste, vai ter que aprender a gostar também. No mais, deu tudo certo, eu consegui finalizar o semestre com boas notas e consegui ler a maioria dos textos. Restou alguns que eu vou ler nas férias agora, porque não tem como a gente dar conta de tudo. Mas no fim deu tudo certo. Eu tô cada vez mais me apaixonando pelo curso e tendo a certeza de que eu escolhi o curso certo. E eu acho que isso não tem preço, você fazer e estudar aquilo que você realmente gosta. E pra finalizar, eu vou falar um pouquinho dos livros que a gente estudou esse semestre. O primeiro foi Psicologia, Rumos e Percursos. Eu não tenho, não comprei. Eu fui lendo à medida que o professor foi disponibilizando os capítulos, mas eu vou deixar a imagem dele aqui, caso você possa e deseje comprar. Vale muito o investimento, porque é um livro didático, com a leitura bem acessível. Vale muito a pena pra quem tá entrando no universo da psicologia agora. E em TSP3, quando a gente estudou análise do comportamento, a gente viu alguns capítulos desse livro, que é Clínica Analítico Comportamental. E não foi obrigatório a gente comprar, a professora foi disponibilizando os capítulos ao longo do semestre. Eu que resolvi investir agora na Black Friday, porque estava na promoção e eu gostei muito da leitura, da abordagem em si, da didática, das formas que o capítulo estavam sendo distribuídos. Então vale a pena, eu super te indico caso você possa comprar. E por fim, eu quero te indicar esse livro.
que é o Psicologias. É um livro bem introdutório e ele vai trazer de forma geral principais teorias, traz também alguns experimentos e síndromes e tudo de forma bem didática e bem acessível. Independente de você ser estudante de psicologia ou não, você consegue compreender tudo que está sendo dito aqui. E diferente do outro, ele foi bem baratinho, se eu não me engano, eu paguei R$20 nele, mas eu vou deixar o link na descrição dos 3 livros que eu indiquei. Mas, tirando esse, eu não te indico a comprar os outros 2, sem saber a grade curricular do seu curso, se realmente você vai precisar deles, se o professor realmente vai usar eles. Esse foi o vídeo de hoje. Se você ainda não for inscrito, se inscreve, deixa seu like. Também coloca nos comentários uma sugestão de vídeo. Aliás, coloca nos comentários um coração verde pra eu saber que você ficou até aqui e pra galera ficar curiosa, tentando entender o que são esses corações. Um beijo e até o próximo vídeo.